Muito bom dia, buenos dias a todos, bem-vindos a nossa cidade de São Paulo. Solicito a todos vocês para se posicionar em nossa plenária. Para informar, temos tradução simultânea, então será mais fácil para expressarmos nossas considerações, né? Muito bom dia a todos. Eu sou Vicente Trevas, secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo. Inicialmente, sou portador das boas-vindas do prefeito Fernando Haddad, que durante a nossa cumbre estará presente participando dos nossos debates. Queria inicialmente agradecer a presença de todos vocês. O dia de hoje é um momento preparatório estratégico para que no dia de amanhã o nosso Conselho da Rede Mercocidades possa incorporar as considerações, as observações, as argumentações e as recomendações que iremos, de forma coletiva, produzir ao longo do dia em 4 plenárias, e esta é a nossa primeira plenária inicial, né? Queria agradecer a presença dos prefeitos, secretários, gestores das nossas cidades que integram a rede Mercocidades. Queria agradecer de forma especial a presença dos nossos cônsules gerais, que depois vou pedir para que o nosso cerimonial, ao longo dos intervalos, possa mencioná-los a todos, né? Quero agradecer aos meus colegas secretários de governo, ao meu lado o secretário Fernando Melo Franco, o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano. Quero também agradecer a presença do meu colega secretário de Habitação e do conjunto de representantes das nossas secretarias. Quero também agradecer a presença da Escola do Parlamento da nossa Câmara Municipal, que é o Parlamento da cidade de São Paulo. Quero agradecer a presença dos organismos internacionais, que também iremos citar ao longo dessa plenária. De forma particular também quero agradecer a presença do Paulo Oliveira, que é o representante da área internacional da Frente Nacional de Prefeitos, é uma das 3 associações nacionais de prefeitos do Brasil, da qual a nossa cidade integra. O nosso prefeito Fernando Haddad é o seu vice-presidente. E quero, enfim, agradecer a presença de todos os nossos convidados e participantes, né? Antes de passarmos, né, a agenda desta primeira plenária, que tem como objetivo contextualizar este grande evento que ocorrerá no próximo ano em Quito, que será a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre as Cidades, o Habitat 3, 20 anos depois de Istambul, onde foi realizada a 2ª, que sucedeu a primeira, que foi realizada em Vancouver em 1975, e 6, aliás, né? E, portanto, o objetivo desta plenária é contextualizar, pôr em contexto tanto o processo de preparação desta Conferência das Nações Unidas, como as grandes questões
que já estamos debatendo e queremos debater, e que ganha como síntese a ideia de uma nova agenda urbana. Mas antes de passar a palavra ao nosso expositor, que terá a função de introduzir o debate, que será na sequência comentado por três debatedores, e depois todos estaremos na mesma condição, né? Aqui não é um evento de quem fala e quem ouve, de quem fala e quem pergunta. Todos nós estamos em pé de igualdade, e a ideia é que possamos socializar, conhecer, perceber as nossas diferentes leituras, as nossas diferentes considerações sobre esta Agenda Habitat 3. Mas eu queria apenas, como uma introdução geral, dizer que nós estamos nesta cúpula da Mercocidades, objetivando dois grandes movimentos importantes. Primeiro, celebrar uma experiência que tem 20 anos. Embora 20 anos, né, no tempo histórico, é uma pequena semente, é uma pequena gota, é um pequeno grão do tempo, mas para a nossa região, para as nossas cidades, é uma trajetória importante. Nós nascemos num certo momento da integração regional. Naquele contexto, a criação da rede Mercocidades tinha o objetivo de chamar a atenção para outras dimensões da integração, que naquele tempo era dominada pela perspectiva de uma integração comercial, e ela chamava atenção naquele momento para a dimensão da integração social, cultural, dos territórios e das populações. E claro que 20 anos depois, a trajetória, a dinâmica do processo de integração regional deu passos, ganhou complexidades, e inclusive ganhou novas institucionalidades, com a criação da Unasul, que é uma grande parceira, que estará conosco também durante a nossa 20ª cúpula. E, portanto, nós queremos primeiro celebrar essa trajetória, que foi uma trajetória que possibilitou conhecimento entre as nossas cidades, entre os nossos gestores, entre os nossos governantes, mas nós temos também um segundo e estratégico objetivo, que é atualizar a rede, nos tornarmos contemporâneos de nós mesmos, no sentido de atualizarmos a nossa governança, a forma de conduzir a rede, e também atualizarmos os nossos objetivos, aquilo que nós podemos expressar como uma atualização programática. Portanto, é nesse contexto desta 20ª cúpula de celebração e adornamento, de atualização, que nós vamos iniciar esta primeira rodada sobre as grandes questões que irão demandar um posicionamento coletivo e também bilateral de nossas cidades em relação tanto ao Habitat 3, proximamente em dezembro, estamos ao lado de dezembro, na COP21, e também absorver, compreender as resoluções que as Nações Unidas tomou naquilo que hoje nós expressamos como Agenda 2030. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Depois iremos também citar ao longo das nossas plenárias as cidades aqui presentes, as cidades da Argentina. Queremos saudar os nossos queridos irmãos argentinos, as cidades do Paraguai, do Uruguai, do Peru, do Chile. Eu estou aqui sem a relação, enfim, de todos os países e cidades irmãs e amigas. Portanto, nesse momento, vamos iniciar os nossos trabalhos, e passo a palavra ao Brand Arenari, que faz parte de uma instituição muito importante do Estado brasileiro, que é o nosso Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É uma espécie de um think tank, além de ser também um órgão de pesquisa do governo federal, e hoje vinculado à nossa Secretaria da Casa Civil, Assuntos Estratégicos,
Ministério do Planejamento. Eu perguntei porque até recentemente nós tínhamos uma secretaria na presidência de assuntos estratégicos que houve um redesenho na nossa organização federal. E, portanto, Brandi, seja bem-vindo. Na sequência, o nosso querido secretário Fernando Melo Franco, de Desenvolvimento Urbano, fará as suas primeiras considerações. Teremos também a grata e agradecemos a participação do nosso ministro Luiz Vladimir Vargas Zanda, o nosso cônsul-geral do Equador, e depois nós abrimos para o diálogo igualitário, todos nós, e agradecer a Patrícia Marra Sepe, que é nossa colega da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai ser a relatora, porque tudo isto nós queremos depois ofertar ao Conselho da Mercocidade, que se reúne no dia de amanhã. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a São Paulo, grato pela presença, e passo a palavra ao Brandi Arenari. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas presentes. Eu vou iniciar a minha fala tratando de algumas questões de fundo, quando eu digo macro, questões teóricas, sobre algumas características fundamentais das nossas cidades na América Latina e nas cidades do Mercosul, das nossas grandes cidades e médias cidades também. E espero que essas questões, ao mesmo com que essas questões postas, alguns apontamentos breves, pelo tempo que temos aqui, possam iluminar e nos trazer questões novas para as possíveis ações estatais, para as iniciativas práticas que possam ser desenvolvidas a partir de um conjunto, embora breve, de alguns diagnósticos e especificidades da maneira com que as nossas cidades se desenvolveram, o qual nos revela também um padrão específico de desenvolvimento, um padrão específico de estrutura e de dinâmica social que nos ajuda, de alguma maneira, a entender quem nós somos também enquanto América Latina. E que este segue sempre sendo um desafio para todos nós quando somos colocados a pensar por nós mesmos, né? As tradições, ou como chama um pensador brasileiro, o colonialismo mental que nos cerca, né? Fazendo com que muitas vezes nossos olhos, os nossos diagnósticos, usem diagnósticos do norte, também são uma forma de empecilho de entender os nossos principais dilemas e daí a propor novas soluções. Se há um traço que une as grandes e médias cidades da América Latina e como um distintivo do nosso desenvolvimento, ele está diretamente relacionado a uma outra marca fundamental das nossas sociedades: a alta presença de níveis de desigualdade social. Quando nós olhamos para o nosso desenvolvimento, nós da América Latina incorporamos todas as principais instituições marcadas na modernidade ocidental. Nós nos industrializamos, formamos estados de direito, economias liberais, trajetórias individuais de ascensão, fazendo com que nós nos tornássemos muito parecidos com as sociedades do Atlântico Norte, excetuando um aspecto central, né? Nós não conseguimos atingir os níveis de igualdade relativa que essas sociedades do Atlântico Norte se desenvolveram. Isso marca, de alguma maneira, a trajetória e a diferenciação do nosso processo de modernização, de desenvolvimento, que a gente poderia chamar uma modernização periférica ao centro de desenvolvimento das sociedades modernas e capitalistas. Nisso, a materialização desse desenvolvimento nas cidades, ela se dá por um aspecto, como eu disse, um aspecto distintivo, que é a noção de uma grande periferia urbana. Toda vez que nós olhamos para as nossas cidades, as nossas médias e grandes cidades, elas são marcadas como se fossem anéis que os cercam de uma grande periferia urbana. Toda a teoria social desenvolvida a partir do norte, ela negligencia esse aspecto central das nossas cidades. É como se pudéssemos dizer que é um terceiro, e ali
o que é importante, eu vou desenvolver um pouco brevemente isso, nessa periferia urbana se desenvolvem formas novas de vida, formas diferenciadas, e essas que envolvem modelos religiosos, consumo cultural, produção cultural, dinâmica de transporte, criatividade, produção de ideias. A tradição clássica de análise e desenvolvimento da nossa sociedade criou dois tipos de sociedade em opostas, e claro, tipos humanos, classes sociais relacionadas, que era o homem moderno urbano e o homem rural. Então o processo de modernidade, o processo de desenvolvimento seria marcado por essa transição. E existiam esses dois tipos humanos. Se olharmos os clássicos do pensamento sociológico, da teoria social, estão sempre falando sobre esses dois tipos. E há um terceiro excluído nesse jogo, que às vezes torna-se um ponto cego ao nosso olhar. Não como um elemento transicional, como já foi analisado muitas vezes. Não, a periferia urbana, esses tipos, é porque a gente está caminhando, a gente ainda está atrasado, numa ideologia como se tivesse uma atraso. Eles não fazem parte de um processo de evolução histórica, eles são uma coisa real. A nossa modelo de cidade reflete a presença de uma alta taxa de desigualdade numa sociedade moderna, de uma modernização diferenciada, não uma modernização incompleta, como algumas teorias falaram, mas sim de uma modernização completa, mas de outra forma. E elas revelam também, além da dinâmica central dessa sociedade, elas revelam também as formas de vida que ali se desenvolvem. Então, os nossos desafios são muito amplos e vão além simplesmente de copiar coisas que nos vêm do norte. Esses desafios estão em reconhecer e entender esse mundo, mas ao mesmo tempo, sem negá-lo, promover a integração da vida dentro dessas cidades, né? Sem muros invisíveis que criam processos de socialização, desenvolvimento e abismos quase intransponíveis entre classes sociais que dilaceram a unidade do tecido social das nossas sociedades, aumentando exclusão, aumentando desigualdade. E esse desafio, só nós podemos responder sobre eles. Não há, porque os outros lugares do mundo, principalmente as teorias, eles não têm esse modelo de sociedade, eles não são colocados a essas questões, e os mais capazes para respondermos isso somos nós. Pode ser que o mundo tenha mudado com um certo grau de velocidade, né? A própria dinâmica de migração de refugiados que tem acontecido empurre o velho centro do capitalismo para também resolver problemas como os nossos, mas por enquanto eles não chegaram totalmente. Nós temos mais possibilidades de responder sobre isso. Quando nós olhamos sobre essas características específicas de um mundo novo que surge ali, e reconhecer que ali não tem só, e isso é sempre um problema, às vezes os discursos também são estigmatizantes, ali só tem coisa ruim, e por outro lado, esses discursos são também idealizados. Não, ali é um mundo maravilhoso, de coisas boas. Todas as estatísticas vão nos mostrar que esses setores da periferia urbana estão mais expostos à violência, estão mais expostos ao tráfico, da mesma maneira que, de um ponto de vista, de um pano de fundo, de uma revolução cognitiva entre as classes populares do Brasil e também da América Latina, a presença marcante de religiões evangélico-pentecostais, que mudaram também boa parte, fazem parte dessa cultura também, desses setores, inovando, criando instituições novas, né, nessas relações, como também consumos culturais, produção de outros elementos da cultura. De alguma maneira, o nosso desafio como um todo, nessas medidas de integração, é como criarmos instituições novas, as inovações institucionais, que deem conta desses problemas, mas também dessa energia criativa que pulsa nas camadas populares de todas as grandes e médias cidades da América Latina. Como criarmos instituições que não sejam apenas de opressão e cerceamento dessas camadas, e criando uma cidade unificada, né, criando vias de contato para que dê integração e unidade, e aproveitando essas forças criativas que estão presentes ali. Isso pode nos dar, não só na medida humanitária que isso representa, de níveis de igualdade, mas também ampliação da nossa capacidade produtiva, da nossa capacidade inventiva, tecnológica, como nós podemos fazer isso por caminhos que sejam puramente nossos. E aí
nós estamos colocados, não só nas inovações institucionais, mas todos os problemas que essas cidades enfrentam em termos de estrutura de transporte, né, de mobilidade urbana, e que também esses mecanismos de exclusão são marcados porque essa divisão territorial também também reflete uma divisão de acesso a instituições específicas de integração ou de negação de instituições específicas de integração, como uma economia institucional em que determinadas classes sociais têm acesso a instituições que são tidas como privilégios, na qual elas são incorporadas elementos psicoemocionais, cognitivos, determinantes da integração e sucesso na competição no mundo do mercado como um todo. Então, como essas coisas podem ser feitas? Eu acho que esse diagnóstico central sobre o grande problema da desigualdade e seus impactos na estrutura urbana que foi montada ao longo de nossa história, se coloca para todos nós como um desafio novo. Os programas que já foram feitos têm avançado muito sobre isso. Comentava há pouco, ano passado, eu coordenei uma pesquisa nacional sobre o consumo do crack, né, e você tem produções sobre no Uruguai, alguns outros países da América Latina, e a relação direta entre o consumo do crack, altas taxas de desigualdade e periferia das cidades. Isso reflete em muitos lugares. A exemplo de São Paulo, uma dessas inovações institucionais, ou seja, o pensar criativo, se reflete no programa Braços Abertos. Ele é um programa de invenção, né, de estar se colocando a coisas novas. Então, como esse, né, há outros exemplos. E da mesma maneira, nós também estudamos as instituições religiosas que estavam relacionadas a esse consumo, que também inventam instituições novas da sua maneira, que também podem contribuir, né? São as próprias pessoas afetadas criando soluções inventivas para os seus problemas, e o Estado tem e deve aprender e criar mecanismos de eclosão dessa inventividade, criatividade, energia dessas camadas que estão em torno de nós, né? Ao invés de criar muros que aumentam a tensão social, que possamos criar canais de contato, e sugere riqueza, no sentido mais amplo do termo que isso pode ser entendido, para os nossos programas. Essas são os diagnósticos iniciais, as palavras iniciais que eu gostaria de colocar para que iluminasse de alguma maneira, contribuísse de alguma maneira para o debate da construção dos programas, inclusive do Habitat 3, que visa a essa ampliação dos processos urbanos e os processos de integração urbana, integração na medida dos direitos, mobilidade, entre outros elementos importantes. Muito obrigado, graças a Branda Arenari. E passo a palavra ao meu colega de governo, o secretário Fernando Melo Franco, secretário de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade. Alô? Bom, bom dia a todas e todos. Bom dia, Vicente Trevas, secretário de Relações Internacionais. Bom dia também, Brand. Muito obrigado pela tua provocação inicial. Eu acredito que o quadro colocado por você, de fato, é muito preciso em relação aos principais desafios das cidades brasileiras, sem dúvida nenhuma. E, muito provavelmente, de todas as cidades aqui da nossa região. A questão da desigualdade, de fato, é uma questão axial. E a questão da desigualdade, ela reverbera, ela ressoa em inúmeros outros campos que são também fruto de debate hoje aqui. Ela ressoa na questão da mobilidade, ela ressoa nas questões ambientais, ela ressoa nas questões econômicas, sociais e assim por diante, porque, evidentemente, essa violenta e perversa desigualdade, tal como colocada por Brand, ela, de fato, cria desequilíbrios que são muito nocivos para as cidades, e mais do que para as cidades, para a nossa vida nas cidades. Eu queria acrescentar mais uma camada de leitura a essa leitura inicial já feita, que me parece muito importante, porque talvez seja um fenômeno
que traz alguma novidade para as nossas reflexões e que eu falo desse fenômeno a partir do que a gente vem constatando em São Paulo. Sim, São Paulo é uma cidade altamente segregada, há centro e periferia, há ricos e pobres, zonas de exclusão, de segregação e de autossegregação. Mas talvez isso não explique alguns fenômenos que vêm ocorrendo nos anos recentes. A gente também tem hoje que trazer uma leitura a respeito de camadas e de conflitos geracionais, e que são muito interessantes e que se expressam aqui na cidade de São Paulo por pesquisas recentes em relação à aceitação ou aprovação das políticas empreendidas pelo município de São Paulo, pela gestão Fernando Haddad, que fundamentalmente estão tematizando, estão questionando as formas de uso da cidade, as formas de vida urbana constituídas aqui na cidade. E muito curioso porque o debate, aprovação ou reprovação dessas medidas, como por exemplo a mudança do paradigma de mobilidade, que sempre foi, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, favoravelmente a favor do transporte individual sobre rodas, a inversão desse paradigma desse transporte para o transporte coletivo é uma questão muito forte que vem sendo debatida. A perspectiva de ressignificação e de reapropriação das formas de uso do espaço urbano também é um debate muito candente aqui na cidade. Estamos fechando as principais avenidas, como a Avenida Paulista, ícone dessa cidade, para os carros nos finais de semana, ou estamos abrindo essas avenidas para o uso, lazer e desfrute da população no seu lazer de final de semana. E esse debate, ele vem sendo travado muito a partir de um recorte geracional, ou seja, pessoas das mesmas classes sociais votando de forma distinta. As gerações mais velhas muito contrárias, as gerações mais jovens muito favoráveis a tudo isso. E a leitura que eu faço é que, na verdade, estamos aqui em debate de como vamos reconstruir, vamos ressignificar a cultura urbana, a vida urbana nas cidades. E acho que isso é reflexo também do processo recente que os nossos países vêm enfrentando, onde, de fato, nos últimos anos, última década e meia, um processo muito significativo dessa dita emergência ou dessa ascensão de uma classe baixa a uma situação de classe média, que, diferentemente do passado, já é uma população urbana, uma população nascida nas cidades e não migrante, seja do campo, seja do exterior. Essa população jovem, essa população nascida já sob a égide de uma cultura urbana, quer repensá-la e questiona a forma que lhes foi legado pelas gerações anteriores de vida aqui na cidade. Isso eu acho que é muito interessante, é um fenômeno novo que a gente precisa tematizar, porque é o momento da gente, de fato, reconstruir planos, pactos e formas de vida na cidade e, assim o fazendo, podendo repensar como as políticas públicas vão responder a essas demandas ainda incipientes, ainda titubeantes, ainda em debate, para a gente construir outras relações aqui. Portanto, acho que esse é um momento absolutamente instigante, um momento muito rico, e que, acredito, possa instruir todo o debate no Habitat 3, para que nos ajude a pensar como, enquanto representantes do poder público, a gente pode, mais do que formular políticas públicas, a gente possa recepcionar, a gente possa amparar, porque, fundamentalmente, essas demandas emergem de uma profunda consciência das populações de como elas querem viver na cidade. E a gente, evidentemente, tem que ouvi-las e tem que construir as políticas públicas
a partir não só do desejo de superar essas violentas desigualdades, mas também de, ao fazê-lo, fazê-lo construtivamente, conjuntamente, num diálogo democrático e participativo. Obrigado. Muito obrigado, secretário Fernando Melo Franco, e tenho agora o prazer de passar a palavra ao nosso ministro Luiz Vladimir Vargas Anda, o cônsul-geral do Equador aqui em nossa cidade. Hola, buen día a todas y todos. Quiero complementar a todos los presentes aquí en esta cúpula de Mercosidades. Agradecer al secretario Trevas por el convite, por este primer plenario, que justamente vamos a hablar sobre Hábitat 3, que va a acontecer en Quito de 17 a 20 de octubre de 2016. Y para mí, como cónsul general aquí, es un honor estar aquí presente. Como antecedente, Hábitat es una conferencia que se realiza cada 20 años y se ha efectuado en 2 ocasiones, en Vancouver, Canadá, en 1976, Hábitat 1, y en Estambul, Turquía, en 1996, Hábitat 2. Como resultado de las conferencias Hábitat 1 y 2, se estableció el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, cuya sede se encuentra en Nairobi, Kenia. Esta organización es la encargada de coordinar y armonizar actividades en asentamientos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Tras la conferencia Hábitat 2, también conocida como Cumbre de las Ciudades, se presentó la Agenda Hábitat, un documento aprobado por los Estados miembros en la cual se comprometen a promover vivienda adecuada para todos y todas, asentamientos humanos sustentables, participación de la ciudadanía, igualdad de género, entre otros aspectos. Ecuador obtuvo la respuesta favorable de las Naciones Unidas sobre la candidatura presentada para ser sede de la conferencia más importante a nivel mundial sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, denominada Hábitat 3. La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para elegir a Quito como sede de Hábitat 3, así como la designación de Ecuador en la copresidencia, es el resultado de un trabajo arduo del actual gobierno para el reconocimiento de las políticas urbanas e inclusive en el país, y por esa razón es un privilegio para nuestro país. El director general de Hábitat 3, John Close, indicó que Quito será una enorme oportunidad para la humanidad, se revise la urbanización e imagine un nuevo mundo en el que las ciudades contribuyan al desarrollo sin dañar los ecosistemas. Esta decisión marcó el inicio de un proceso de constante preparación para recibir a las delegaciones que se darán cita en Quito, donde se concentrará la atención mundial para decidir el futuro del desarrollo urbano sostenible y los asentamientos humanos. En la preparación de Ecuador de estos 2 años se han sumado los esfuerzos de los países miembros de Naciones Unidas, de expertos internacionales, academia, sociedad civil, sector privado, dentro de las áreas principales de esta materia: cohesión social y equidad, marcos urbanos, desarrollo espacial, economía urbana, ecología y ambiente urbano, vivienda urbano y servicios básicos, que se plantean para una nueva agenda urbana internacional. Y quisiera hablar de hechos importantes y de reuniones y preparativos para esta conferencia. En primer lugar, destacar que el 31 de octubre del 2014 se le celebró por primera vez el Día Mundial de las Ciudades, adoptado por resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2013, con el objeto de promover el interés de la comunidad internacional sobre la urbanización global, avanzar en la cooperación entre países, encontrando las oportunidades y desafíos de la urbanización y contribuir al desarrollo urbano sostenible de las ciudades y pueblos alrededor del mundo. Reuniones adicionales del Comité Preparatorio, la primera que tuvo lugar en la ONU, Nueva York, en septiembre del 2014, en la que Ecuador y Francia asumieron las copresidencias de este proceso. Segunda en Nairobi, Kenia, en abril 2015, y la tercera a realizarse en Indonesia, julio del 2016.
En junio de 2015, en el encuentro entre el presidente Rafael Correa y John Clos, secretario de las Naciones Unidas para Hábitat 3, en el Palacio de Carondelet en Quito, ya se marca el inicio de una agenda y la conformación del equipo organizador. En junio de 2015 se compartieron los aportes sobre la visión y los desafíos de las capitales de la región en el contexto de la Agenda Urbana Internacional del Diálogo Latinoamericano de Ciudades desarrollado en Bogotá, Colombia. Del 1 al 2 de julio en 2015 se llevó a cabo en la Flaxo, Ecuador, la discusión temática sobre la nueva Agenda Urbana, Camino a Hábitat 3, donde abordaron asuntos como ciudades seguras, desarrollo espacial, infraestructura urbana y servicios. Simposio sobre desarrollo sostenible en el Vaticano, el 22 de julio de 2015, en este simposio especial de prosperidad, personas y planeta de las ciudades, alcanzando el desarrollo sostenible en nuestras ciudades, tuvo como objetivo preparar acuerdos previos entre los participantes, en su mayoría gobernantes locales de distintos países y académicos de desarrollo urbano, con miras a la definición de los objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015. La 24 Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del Sector de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, MINURBI, realizado del 26 al 28 de agosto en 2015 en Montego Bay, Jamaica, se realizaron las conferencias magistrales en torno a temas relacionados con barrios sustentables, vivienda rural, desarrollo urbano y análisis. El 24 de septiembre se realizó el evento Ciudades y Desarrollo Sostenible, que convocó a los alcaldes de diferentes ciudades y representantes de gobiernos locales para comprometer su apoyo a los nuevos objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que guiarán a los países miembros hasta el 2030 en Nueva York. La segunda conferencia temática del Montreal rumbo a Hábitat 3, del 6 al 7 de octubre, se establecieron ya los acuerdos y modificaciones pertinentes en el texto final de la Declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas. La reunión regional Asia-Pacífico para Hábitat 3, desarrollada entre el 21 y 22 de octubre en Yakarta, Indonesia, fue el espacio donde se destacó la importancia de generar políticas públicas que promuevan la inclusión social dentro de un desarrollo urbano sostenible con el propósito de erradicar la pobreza y promover la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Tanto los países asiáticos como los latinoamericanos y caribeños tienen realidades similares en el crecimiento urbano. Por ello se enfatizó en la necesidad de aportar nuevos contenidos y criterios. Se acaba de producir la tercera conferencia temática en Cuenca, del 9 al 11 de noviembre, acabó el día de ayer, en Cuenca, Ecuador, con el fin de emitir una nueva declaratoria sobre crecimiento urbano. Tuvo como finalidad abordar los asuntos referidos a las ciudades intermedias, a partir de los cuales se emitió una declaratoria final que estará incluida en el Hábitat 3. Y ahora en esta 20ª cúpula de Mercociudades que incluye en esta primera plenaria sobre Hábitat 3. Como vemos, se han venido generando discusiones a nivel mundial sobre el nuevo paradigma urbano, cuyos aportes se encaminan hacia la conformación de una nueva agenda urbana que será adoptada en la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, Hábitat 3, en octubre de 2016. Algunos de los principios que propone este nuevo paradigma se basa en los siguientes puntos. La inclusión social, proveer espacios para todos los segmentos de la población donde se compartan las diferentes expresiones culturales y sociales, que implica eliminar toda forma de segregación y exclusión física y espacial. Una buena planificación, que implica también ciudades caminables y con un tránsito amigable. La regeneración, en términos de resiliencia urbana, siendo energéticamente eficientes y cada vez más dependientes de fuentes de energía renovables. Una economía vibrante e inclusiva, que promueve el desarrollo económico local de los pequeños emprendedores hasta las grandes corporaciones. Una identidad singular y sentido de espacio, que reconoce a la cultura como la clave de la dignidad humana y la sostenibilidad. La seguridad urbana, que invita a los ciudadanos a utilizar las calles, parques, plazas y el transporte público sin miedo. La asequibilidad económica y de equidad,
donde el suelo, las infraestructuras, la vivienda y los servicios básicos son planificados pensando en la población más vulnerable y pobre. La gestión al nivel metropolitano, que coordina las políticas sectoriales y las acciones con un marco local comprensivo y coherente. La conferencia Hábitat 3 se realizará para debatir y aprobar la nueva agenda urbana para los 20 años siguientes, reconociendo la interdependencia entre desarrollo sostenible y población urbana, cuya cifra alcanza el 54,5% a nivel mundial, es decir, cerca de 4.000 millones de personas, un índice que va en aumento, pues se estima que la población urbana sea del 70% en los próximos 30 años. Por tanto, es indispensable construir una nueva agenda. La urbanización es un desafío sin precedentes. A mediados del siglo, 4 de cada 5 personas podrían estar viviendo en pueblos y ciudades. Hábitat 3 tiene el poder de convocatoria para reunir a todos los actores para lograr estos objetivos. Soluciones para el complejo reto de la urbanización solo puede encontrarse al reunir a los Estados miembros, las organizaciones multilaterales, gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. Deberá ser un momento de reconocimiento para las autoridades locales como socios en la definición de la agenda global en un mundo con proceso de urbanización constante. El futuro de la Agenda Hábitat nos ayudará a alejarnos de la dicotomía rural versus urbano. Debe crearse una cohesión territorial entre los territorios, reconociendo los efectivos positivos del proceso de urbanización y crecimiento de las metrópolis que está teniendo lugar en el desarrollo, y reconociendo a su vez el papel cada vez mayor de las ciudades intermedias en los países en vías de desarrollo. Ecuador ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha recogido en su constitución política el derecho a la ciudad, los derechos de la naturaleza, basada en la cosmología ancestral de los pueblos andinos, el summa causae, o buen vivir, como parte de los derechos ciudadanos. Un cambio en la concepción del ser humano y su integración con la colectividad y con la naturaleza. Un modelo distinto de desarrollo es nuestra postura frente a los procesos de urbanización y asentamientos humanos, colocándolo en una posición clave en la discusión mundial sobre las ciudades, pues marcan un hito y una gran responsabilidad como país para liderar propuestas y políticas que permitan alcanzar su materialización. Para Ecuador, el ser humano socialmente reconocido está en el centro de toda planificación, la urbana también. Pensamos que debemos evitar que nos determinen o guíen las lógicas de las desigualdades del mercado, que provoca el uso irracional del suelo, la fragmentación social de los territorios, dispersión, exclusión, segregación, procesos informales e insostenibilidad ambiental. Se busca lograr el desarrollo urbano a través de políticas públicas, eficientes, que promueven la inclusión social con la finalidad de erradicar la pobreza, lograr la equidad y justicia en la redistribución de esa riqueza, para tener una descentralización en la administración territorial, enfrentar las razones de la exclusión urbana. Estamos orgullosos de que Ecuador ocupe espacios de liderazgo, porque ahora el mundo mira al Ecuador con otros ojos y goza de una mirada más digna, enaltecedora, y que nos ha permitido sobre todo recuperar la autoestima al contar con hechos tan relevantes como tener la sede permanente de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, como la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realizará en enero de 2016. Esta será uno de los más grandes encuentros en donde se está previsto que participen todos los presidentes miembros de la organización. Ecuador entregará la presidencia pro tempore del organismo regional. El encuentro de los jefes de Estado de América del Sur y África, a realizarse a fines de mayo de 2016, donde participarán mandatarios de más de 60 países, el foro indígena, en el que se tiene previsto la participación de 2.000 delegados y 9 jefes de Estado, pero sobre todo estamos orgullosos del encuentro planetario más poderoso de movilidad humana, que se desarrollará por primera vez en un país latinoamericano, uno de los eventos más importantes en temas de desarrollo humano y urbanismo, Hábitat 3, en la que se prevé la asistencia de 40.000 personas, entre ministros, académicos, investigadores, urbanistas, alcaldes
y expertos en temas de hábitat en los 193 naciones que conforman la ONU, que se realiza, como dije, cada 20 años y cuya conferencia dará pautas para enfrentar los problemas de desarrollo urbano. La importancia radicará en la capacidad de ofrecer un mensaje con soluciones para los futuros mandatos y de esta forma cumplir con todos los objetivos de la conferencia. Finalmente, la invitación está hecha para todos los asistentes a este evento y representantes de los medios de comunicación internacional para que visiten Ecuador y conozcan todo lo que Ecuador puede ofrecer. Muchas gracias. Graças, muito obrigado, nosso cônsul-geral do Equador em São Paulo, ministro Luiz Vargas. Né? Então, agora vamos abrir as intervenções. Nós começamos com o natural atraso do primeiro dia, as delegações chegando dos aeroportos, e, portanto, nós vamos alterar um pouco o nosso horário. Deveríamos encerrar às 11 horas a nossa primeira plenária, vamos encerrar às 11h30, né, e depois vamos, né, na sequência. Eu proponho que possamos garantir 10 intervenções, né, e entre 3,5 minutos e 4 minutos, e, portanto, iríamos até 11h35. Então, vamos fazer o pacto de 4 minutos, né, como o teto máximo, né, e pediria aos nossos queridos participantes que se identificasse como pessoa e também a sua instituição, a sua cidade ou o seu organismo. Então, abertas as inscrições para a intervenção nessa primeira plenária do nosso primeiro dia da cúpula de Mercocidades. Enquanto está a inscrição, já tem, né? Por favor. Por favor. Sí, buenos días con todos. La verdad que para mí es un gusto y un placer estar unidos en este momento, en esta mañana. Quien les habla es el ingeniero Pablo Orbites, alcalde distrital de Ocucaje y Caperú. Sin lugar a dudas, creo que es un día importantísimo hoy, donde no hay fronteras. Yo creo que en la cumbre de Mercocidades todo nos une. El día de hoy debemos hablar lo que es educación, porque la educación es importante para nuestros hijos y es el futuro de un pueblo. Yo creo que nos representamos el día de hoy, no solamente representamos a nuestros pueblos, sino representamos a todo un pueblo que ha cifrado las esperanzas en nosotros. Por lo tanto, no solamente debemos hablar en cuanto a lo que son los problemas que acontecen, hablemos de lo que es educación, porque yo creo que un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Hablemos justamente de lo que son el grado de contaminación del medio ambiente, porque el medio ambiente contamina no solamente a las mentes y a las personas, sino también a las plantas, y eso conlleva justamente al no desarrollo de nuestros pueblos. Yo creo que el día de hoy todos venimos con la esperanza cifradas en ir totalmente con una mente diferente, porque creo que el día de hoy aquí no solamente debe quedar en ideas, sino de plasmarse en algo concreto, como los niños pensamos, como nosotros pensamos a veces edificar, y que las bases sean el cimiento de un futuro. La verdad, un saludo a todos ustedes, vayan al Perú, visítenos a Ica y los recibiremos con los brazos abiertos cuando ustedes quieran. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor Pablo, nuestro alcalde de Ocjala do Perú. Gracias. Bien. Mi nombre es Juan Morales, soy director de Desarrollo y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso, Chile. Les traigo un gran saludo de nuestro alcalde, especialmente a don Vicente Seba y al prefecto, a la mesa de la Testera y a todos los hermanos latinoamericanos que nos encontramos reunidos en esta oportunidad. Hemos estado trabajando este tema relativo a la problemática de las grandes ciudades y centros urbanos con Vicente Tebas a través de una red de coloquio que ha organizado también la ciudad de San Pablo y que ha sido muy provechosa. Yo creo que
hay una serie de problemáticas que tienen las ciudades y los centros urbanos que deben analizarse en mayor profundidad, y desde Valparaíso traemos el saludo y la idea de que todos estos problemas puedan ser abordados en encuentros futuros. Un gran saludo para todos los que están en la cumbre y muy agradecido. Gracias, Juan. Y pasa la palabra a nuestro secretario de Canelones, Francisco Lenani. Bueno, hola. Buenos días para todas y para todos. En primer término, queríamos hacer llegar el saludo del intendente de Canelones, profesor Yamandu Orsi, que por compromisos asumidos anteriormente no puede estar presente. Es un gran placer para nosotros compartir estas jornadas con todos ustedes, pueblos hermanos. Queria também dar meus parabéns para o Vicente Trevas e a organização, que desde a chegada das delegações, a recepção foi perfeita. E essa discussão, o que falava Fernando Melo hoje de São Paulo e a Avenida Paulista, aquele problema com os carros, lá no Uruguai esse problema não temos por enquanto, porque a população de vocês, São Paulo e Grande São Paulo, é 6 vezes maior que a de todo o meu país. Mas vemos em vocês um horizonte para ter aprendido, incorporar conhecimento e prevenir futuros inconvenientes que para vocês já é uma realidade. Para todos os demás pueblos hermanos, Chile, Argentina, con los que estuvimos intercambiando en estos días, queremos alimentar el debate en las 3 jornadas subsiguientes, dar nuestro saludo nuevamente, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. E antes de passar para a próxima, queria informar que pela Argentina encontra-se conosco a Municipalidade de Santa Fé, Avellaneda, Tandil e Pergamino. Gracias por sus presencias. Querida amiga. Sí, buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Petrantonio, soy de la ciudad de Tandil. Estoy a cargo del área de vinculación internacional. En primer lugar, un saludo de nuestro intendente, el doctor Miguel Ángel Lungui, que por temas de agenda de último momento no pudo acompañar. Les manda a todos y a todas un caluroso saludo. Como el compañero que me precedió, Tandil es una ciudad intermedia de Argentina y lejos está de compararse cuando uno planifica su desarrollo urbano como ciudades con San Pablo, porque precisamente su dimensión es mucho más pequeña y a pesar de eso los problemas son comunes. Por lo tanto, hay 2 o 3 aspectos que mencionaba tanto los 3 oradores que dispararon realmente conceptos muy movilizantes, no solo por el contenido y la responsabilidad del Hábitat 3 del año próximo, que nos va a marcar la agenda a 20 años futuro, sino por el propio concepto de desarrollo urbano. Parece que cuando uno habla de desarrollo urbano está omitiendo lo rural. En realidad, tal vez hablar de desarrollo territorial es inclusivo y el propio concepto urbano está siendo exclusivo de lo rural. Si bien es cierto que la tendencia de la población, como bien la decía el compañero, a 5 años va a ser 70% de los residentes en zonas urbanas, yo quería trasladarles la inquietud de por qué tanto usan el concepto de lo urbano, que sigue siendo como una dicotomía de urbano-rural, y no el concepto de desarrollo territorial, que tal vez es más abarcativo. Esa es una consulta que tiene que ver más con lo académico. Desde el punto de vista de nuestra ciudad está implementando distintas acciones. El intendente acaba de ganar su 4º mandato por el 57% de los votos, así que evidentemente su línea de planificación urbana
en este cuarto mandato ha demostrado que ha interpretado la necesidad de la ciudad. Y esa interpretación la ha hecho con algo que decía el primer orador, luego de Vicente, que es crear institucionalidad en el territorio. La mayoría de las políticas públicas locales de la ciudad de Tandil se definen y se legitiman en instituciones que podríamos decir público-privadas. Es una forma de resolver muchas de las tensiones y de los conflictos, no la única sin duda, y no es que todas las tensiones y los conflictos están resueltos, pero sin duda lo que comentaba el secretario de Desarrollo Urbano de San Pablo, de estas diferencias generacionales, las tensiones que se producen, el generar esos espacios de institucionalidad, a nosotros al menos nos han resuelto minimizar las tensiones y los conflictos en mesas de diálogo. Estoy acompañada por el secretario de Protección Ciudadana. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa precisamente todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana en el sentido amplio del concepto, y nuestro director de turismo es la delegación de Tandil, que va a estar presente aprendiendo en esta 20 Cumbre de Mercociudades. Muchas gracias por el espacio. Muito obrigado. E antes de passar ao Roberto, queria anunciar a presença também das cidades do Chile, Valparaíso, Santiago e Loprado, Colômbia, Bogotá, Paraguai, Assunção, Itápua, Peru, o nosso querido prefeito de Oquiarra, Uruguai, Montevidéu e Canelones, também a França, Nanterre e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Depois vou falar as cidades brasileiras. Obrigado. Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Celano, subsecretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, Argentina. En primer lugar, traerles el saludo de nuestro intendente, José Corral, que va a estar presente en la cumbre a partir del día de hoy. Todavía no ha llegado, pero hago propicia la oportunidad para traerles anticipadamente el saludo de José Corral. Como decía Vladimir, las ciudades van a tener que enfrentar en los próximos años un desafío muy importante debido al crecimiento de la población a nivel mundial, que en este momento supera el 50% y que se espera que para el 2050 estemos aproximadamente en el 70%, con lo cual es un desafío muy grande por parte de las autoridades locales, que deben ser los arquitectos que diseñen y proyecten las ciudades que necesitamos para las generaciones futuras. Por lo cual, de aquí en adelante tenemos que trabajar fundamentalmente en lo que tiene mucho que ver con la producción y el consumo que vamos a necesitar para poder absorber las necesidades de esa población en un futuro. La ciudad de Santa Fe viene trabajando desde hace ya 8 años en este proyecto de ciudad que necesitamos para las generaciones futuras, y es por eso que hemos estado trabajando muchísimo en lo que hace a la resiliencia de las ciudades. Estamos trabajando muchísimo en cuanto al cuidado de los espacios verdes, a la generación de energías alternativas, fundamentalmente proyectando la ciudad que necesitamos para preservar a las poblaciones futuras. Así que aplaudo la conferencia que se va a realizar el año próximo en Quito y acompañamos desde la ciudad de Santa Fe esta propuesta. Muito obrigado. Por favor. Bom dia. Está funcionando? Tá bom? Bom dia a todas e a todos. Bom, eu sou Jamel Sandida, então eu trabalho sou diretor das relações internacionais da cidade de Nanterre, em França, na periferia de Paris. Mas aqui estou mais em representação da rede FAV, Fórum das Autoridades Locais de Periferia, e também sou secretário executivo da Comissão Cidades Periféricas da Organização Mundial das Cidades, que é a Cidade e Governos Locais Unidos. Então, a partir disso, só queria voltar justamente sobre o que foi falado sobre Habitat 3, o desafio que vai ter a Habitat 3, porque
a gente não pode falar que Habitat 2 foi um sucesso, porque esses últimos 20 anos... Tá bom. Esses últimos 20 anos, a gente viu justamente que as desigualdades foram mais fortes, mais importantes. Então, para mim, justamente, eu considero isso como um fracasso e não como um sucesso. E por isso que Habitat 3 vai ser um desafio ainda maior, justamente para todos. Para todos, porque tem que ter um compromisso forte da parte dos estados, mas também tem reconhecimento do papel das autoridades locais dentro desse processo, porque muitas vezes em Habitat 3 ou Habitat 2, por exemplo, não tinha justamente essa toma em conta das cidades, das autoridades locais. Então, como a palavra dessas autoridades locais que são em primeira linha justamente de colocar as políticas públicas e que são o primeiro vínculo, não sei como se fala, o primeiro contato com os cidadãos e os cidadãos de nossos territórios. Só queria falar um pouco como a gente vai trabalhar essa questão da Habitat 3 através da CGLU e da nossa Comissão Cidades Periféricas. Estamos trabalhando sobre um informe mundial sobre áreas metropolitanas e a partir da mirada das cidades periféricas, como foi falado justamente que as cidades periféricas hoje vai ser um desafio tanto econômico, mas também demográfico, porque lá é onde saem muitas inovações, mas, por exemplo, para falar do caso europeu, onde tem o espaço hoje para desenvolver justamente as empresas, para que as empresas cheguem, porque os centros são saturados, então chegam hoje nas periferias. Então, por isso que é um desafio da humanidade de mais geral, porque é uma questão muito importante quando a gente sabe que 70% da população mundial vai morar em zona urbana daqui a 2050. Então, a gente trabalha esse informe sobre, não vou entrar nos detalhes, só os 3 capítulos que a gente está trabalhando. A gente se pergunta se a questão da competitividade, justamente, hoje as cidades são todas colocadas em competição, nesse fenômeno de metropolização, no contexto econômico neoliberal, estamos justamente colocados em competição para quem vai trazer mais empresas, e a gente se pergunta como a questão da competitividade econômica e da justiça socioespacial é compatível. Então, a gente se pergunta isso. A segunda coisa, o segundo tema é sobre as questões das cidades sustentáveis, como a gente faz cidades sustentáveis, quais são as políticas públicas de desenvolvimento que pode chegar a isso. E o terceiro tema é sobre a questão da governança metropolitana e como se trabalha esta questão a partir para radicalizar um pouco mais radicalizar a democracia e trabalhar sobre esse tema da democracia local e de dar de novo o poder ao cidadão e que não seja dado a algumas empresas privadas que, queremos ou não, têm nossa mão sobre nossos territórios. Só queria compartilhar um pouco esse trabalho que estamos fazendo nesse âmbito de Habitat 3, mas acreditamos muito nos estados também para tomar em conta as autoridades locais nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de passar para o Paraguai, queria também anunciar na nossa plenária a presença das seguintes cidades brasileiras: Contagem, que é uma cidade importante na região metropolitana de Belo Horizonte, Diadema, na nossa querida região metropolitana de São Paulo, Guarulhos também, Brasília, nossa capital federal, Jaboatão do Guararapes, no Nordeste brasileiro, na Grande Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, aqui da nossa região metropolitana, Santo André, Porto Alegre. Também queria anunciar a presença de uma agência muito importante para a nossa região metropolitana, que é a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Implaza, e também a presença de um arranjo institucional
brasileiro que até depois seria interessante podermos disseminar, que são os consórcios públicos, que é um arranjo institucional de associação entre cidades, entre entes federados, e aqui contamos com a presença do consórcio da região sudoeste, da região metropolitana de São Paulo. E também aproveito para anunciar a chegada dos nossos prefeitos das cidades peruanas de Pueblo Nuevo, Santiago, Los Aquiles e Tupac Amaru. Por favor, nosso colega. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Un cordial saludo a las autoridades desde Paraguay. Mi nombre es Francisco Riera, de la Secretaría de Emergencia Nacional del Área de Asuntos Internacionales. Quiero extender un saludo fraterno del señor ministro Joaquín Roa, que también nos estará acompañando en la cumbre de Mercociudades a partir del día de hoy, por la tarde. Bueno, principalmente desde Paraguay nos hacemos eco a las palabras del señor Arenari sobre las desigualdades, ¿verdad? En la región América del Sur es la región más desigual del mundo, donde el coeficiente de Gini es uno de los más altos de todo el mundo. Entonces nos hacemos eco de ese problema social que, como bien lo mencionó, hay que trabajarlo con políticas comunitarias, ¿verdad? Que tengan ese enfoque, que trabajen desde abajo hacia arriba, ¿verdad? No solamente con la creación de políticas públicas, sino también con la capacidad de escuchar las demandas y necesidades de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, para poder hacer algo que tenga una incidencia real en las personas. Así también queremos mencionar la importancia de la última reunión en Yakarta, como bien mencionó el ministro Vargas, donde muestra un escenario mucho más amplio, ¿verdad? No solamente una temática específica como ser la movilidad, sino también ya se habla de la resiliencia energética o la seguridad urbana, entre otros temas. Y por eso creemos fundamental que la conferencia Hábitat 3 del año que viene pueda articularse con las demás conferencias de Naciones Unidas, como ser el marco de Sendai para la gestión y reducción de riesgo de desastres, que fue aprobada en marzo de este año, y también por la COP21, ¿verdad?, de cambio climático, que será aprobada en diciembre de este año. Ya no podemos pensar en trabajos diferenciados, tenemos que empezar a trabajar en mesas articuladas, interinstitucionales, intertemáticas, ¿verdad?, sobre todo para dar respuesta a una necesidad que tiene muchas aristas, muchos vértices, y dar esa mirada holística e integral a la temática. Entonces nos hacemos eco de lo mismo y extendemos un cordial saludo también a todos los participantes. Muchas gracias. Muito obrigado. Por favor. Aló. Bueno, muy buenos días. Soy Gonzalo Navarrete, alcalde de la comuna de Los Prados de Chile. Junto con saludarlo y agradecer este espacio de conversación, plantear algún tema mayor a la gente. Yo creo que el tema de la desigualdad es algo que nos viene marcando desde hace tiempo. Siempre allí tenemos algo que mejorar, porque la verdad es que si uno mira los indicadores, la desigualdad no la hemos mejorado mucho en los últimos años, y por lo tanto hay mucho que agregar. Sobre el tema de inclusión, que también es un tema largo en mi país, por lo menos también los temas de migración tienen que ver mucho con los temas de una ciudad nueva. Nosotros tenemos una migración importante hoy día de los países vecinos, y por lo tanto ahí hay problemas educacionales, culturales, de integración económica, de seguridad que tenemos que intencionar. Están los temas medioambientales, que han sido parte, pero yo quiero referirme a dos cosas. La primera es que nosotros tenemos una crisis política de credibilidad institucional muy compleja. Lo que nos está pasando desde el punto de vista, por lo menos en Chile, es que la credibilidad de las instituciones está por el suelo. El 10% de la gente confía en los partidos políticos, el 3% en el Parlamento, pero si uno mira las encuestas sobre su expectativa, su satisfacción con la vida, entre el 70 y el 75% está contento con su trabajo, con su familia, con su barrio. Y por lo tanto tenemos una sociedad que está disociada de la institucionalidad, porque las percepciones sobre los temas que en Chile eran casi una especie de
paradigma de demostrar sobre el tema de la corrupción ha sido en todas las áreas. Ha sido en el área de la política, ha sido en el área de la economía, ha sido en el área de la empresa. Y tenemos un problema entonces que tenemos una sociedad que va por una parte y la industrialidad que va por otra. Y parte de eso es lo que nos tocaría a nosotros tratar, en que cuánto de lo que es la transparencia, la credibilidad, la participación y la verdad de un compromiso institucional por la probidad y la transparencia, nosotros debiéramos incorporar en la agenda de trabajo de los gobiernos locales, que finalmente es lo que la gente más puede sentir. Y en ese sentido, la idea de una red de ciudades como Mercociudades, en que pueda uno compartir, en que uno pueda establecer nuevos aprendizajes. Yo soy médico de profesión y a mí me carga esto de la primera línea de atención, de la atención primaria. ¿Qué es más complejo, digo yo, desde el punto de vista de la medicina? ¿Atender a un paciente grave en una unidad de cuidado intensivo o todas las condiciones que hacen que en la vida cotidiana de las personas haya enfermedades como diabetes, hipertensión, lo que implica una red en cultura, en educación, en cancha, en organización? ¿Qué es más efectivo para la depresión? ¿Una buena red social o harto medicamento? Evidentemente que trabajar con la sociedad es mucho más complejo. Y lo que nos toca a nosotros como autoridades locales es trabajar con la complejidad, en que la planificación integral, participativa, holística es pasar de la poesía a la ingeniería en el ámbito de lo que son las políticas públicas. Y eso requiere un liderazgo político muy fuerte, pero también la capacidad técnica de que todo el conocimiento de lo que es el trabajo en el espacio local se pueda colocar al servicio de una política validada socialmente. ¿Dónde se aprende eso si no es con las redes de las personas que están haciendo ese trabajo? Porque en general en el mundo de la política mayor, de las redes internacionales, de lo que ocurre en los debates universitarios, si no tiene una componente local, terminan siendo macro planificaciones que solo, al menos, no mejoran los problemas. No sé si a veces lo aumentan, pero por lo menos no lo mejoran, es lo que hemos visto hasta ahora. Y una red como la de Mercociudades creo que nos permite, en distintas miradas políticas, con igualdad de objetivos, poder compartir la experiencia desde una mayor complejidad y no solo de cómo uno aplica una primera política en torno a un terremoto. Nosotros de eso sabemos, tenemos terremotos, tenemos volcanes, tenemos tsunamis, tenemos rebeliones sociales. Chile es un ex-game. Si ustedes van de visita tienen que ir preparados para todo ese tipo de cosas. Pero ¿dónde se enfrenta eso finalmente? En el gobierno local. Es donde finalmente uno tiene que establecer la fórmula. Los casos exitosos de enfrentamiento del terremoto y de los volcanes en Chile no tienen que ver con la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia, sino que tienen que ver con lo que han hecho los gobiernos locales cuando están debidamente capacitados, debidamente apoyados, que tienen red preparada y no aparece el Estado hasta por lo menos entre 5, 7 y 10 días más, en donde los temas principales de mortalidad, por ejemplo, se pueden resolver. En suma, lo que quiero decir es valorar este espacio que hemos ido, o que ustedes han ido construyendo, del cual nosotros nos hemos enterado este último tiempo. Nosotros tenemos un alto compromiso sobre esto y creo que si uno hace este ejercicio de humildad, de aprender y compartir, creo que este espacio puede ser de verdad muy interesante para lo que ocurre a la vuelta a nuestras ciudades, donde llegamos más humildes, más sabios y con más herramientas. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, muito obrigado. E agora as duas últimas intervenções do plenário, por favor. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí participar en esta reunión. Yo vengo de Alemania, de Hamburgo. Trabajo en el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Repito, buenos días a todas, a todas. Es para mí un gusto participar en este espacio. Agradecer a los
a las autoridades, a los organizadores por este privilegio. Mi nombre es Raúl Valdés, yo vengo de Alemania, de la ciudad de Hamburgo, del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Y quiero compartir con ustedes la Agenda de Educación de la UNESCO 2030, que define las políticas públicas para los próximos 15 años y su objetivo es garantizar una educación de calidad. Ya no basta que tenga acceso, ya no basta que los niños vayan a la escuela. Lo que es importante es que se mantengan en la escuela y la escuela les ofrezca las herramientas que se necesitan, que sea inclusiva y que sea equitativa. Y que haya una promoción del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es decir, el aprendizaje, como bien decían, empieza cuando nace la persona y termina cuando muere. Es un proceso continuo. Con esta concepción es que el aprendizaje, la educación es un elemento fundamental para el desarrollo, para la inclusión, para la sustentabilidad de nuestras ciudades. ¿Por qué de nuestras ciudades? Porque es ahí donde las cosas suceden. Entonces, es un gran privilegio para mí poder compartir este espacio sabiendo que esas grandes políticas internacionales no tienen sentido si no se ponen en práctica, si no se implementan, si no se monitorean desde lo local, donde la realidad puede cambiar. Muchas gracias. Muito obrigado. E a última intervenção, tenho o prazer de passar a palavra à nossa vice-prefeita, nossa vice-alcaldesa da nossa cidade de Diadema, aqui na Grande São Paulo. Bom dia a todos e todas. Sou Silvana Guarnieri, vice-prefeita de Diadema, engenheira por profissão, trabalhei sempre na área de tratamento de resíduos sólidos e fui também uma das fundadoras do consórcio intermunicipal há uns 20 anos atrás. Tá? Nós, como região bastante conurbada, porque ela já está muito próxima tanto da cidade de São Paulo como da região do ABC, a gente sempre tem problemas que são comuns, né? Principalmente nas questões de viabilidade, de mobilidade e também nas questões de exclusão social, né? Por isso, são temas que a gente tem tratado de forma conjunta dentro do consórcio, cada um com a sua peculiaridade de cidade, mas também com esse contexto maior de região, parte de região metropolitana, porque são 7 milhões de habitantes, mais ou menos, aí, todas as cidades, né? Então, eu vejo nesse congresso, as formas com que a gente tem que tratar as novas políticas públicas, porque à medida que você deixa de ter algumas situações, como a de uso, por exemplo, do automóvel, como condição de região metropolitana, no ABC nós somos quem geramos os automóveis e, consequentemente, quem também produz aí um processo socioeconômico para toda a sustentabilidade da região. Então, para cada cidade, a gente tem que pensar de uma forma local também, né, num contexto local. Eu concordo que a gente tem que ter a prioridade do transporte público, mas também a gente tem que visualizar a questão socioeconômica de toda uma região que depende desse trabalho, fundamentalmente. 80% das empresas são ligadas ao ramo automobilístico. As questões de meio ambiente também são prioritárias para todas essas regiões, porque os dejetos, toda a parte de tratamento de resíduos sólidos, em áreas que são muito conurbadas, nós não temos mais destinações de aterro sanitário. Nós temos que prever também outros tratamentos e sempre de forma conjunta, porque não é mais possível se fazer de forma individual entre os municípios.
Então, eu acredito que essas agendas de Habitat 3 também devam contemplar também essas outras questões que vêm adjuntas à questão da sustentabilidade das cidades, porque ela é uma sustentabilidade socioeconômica também, não só ambiental. E aí nós temos muito que discutir e muito que trazer nesse sentido de novas tecnologias, de inovação tecnológica principalmente, para que a gente possa ter soluções adequadas para esses municípios também. Muito obrigado e parabenizo, através da pessoa do Vicente Trevas, toda a coordenação desse evento e também toda a disponibilidade de vocês todos de estarem aqui discutindo esse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, graças. E para concluir a nossa primeira plenária, eu vou pedir que rapidamente o nosso secretário Fernando Melo Franco, o nosso cônsul e o nosso colega do IPEA possam fazer rapidamente algumas considerações para ressaltar as questões que eles acham mais relevantes da intervenção de todos vocês aqui nessa primeira plenária. Fernando. Bom, alô? Eu fiz aqui pequenas anotações a respeito de algumas questões que me chamaram bastante atenção, que surgiram aqui na nossa conversa. Primeiramente, de fato, é muito interessante essa falsa dicotomia urbano-rural. A gente já não pode mais falar do espaço natural, campo e cidade, mas sim do espaço antrópico, do espaço do ambiente construído. É isso que nós estamos falando e nós acreditamos que a cidade, a forma urbana de construção do território é talvez uma das soluções para as crises ambientais e não uma ameaça às crises ambientais. Da mesma forma, esse território o qual estamos debatendo é definitivamente um campo de conflito e um campo de disputa, e se nós não entendermos essa disputa, esse conflito, a gente de fato não pode avançar. E no caso da nossa região, essa disputa ela se expressa territorialmente, socialmente, economicamente, ambientalmente, através desse perverso quadro de desigualdade, que nos leva a uma consideração subsequente que é ainda um debate que vem desde sempre, que é o direito à cidade. Entendido hoje não apenas no viés da década de 60, de que o direito à cidade era o direito ao acesso à terra urbana, mas o direito à cidade hoje é fundamentalmente também um direito pelo uso da cidade, pelos bens e serviços que a cidade oferece e não apenas a terra, o que muda um pouco a nossa formulação de políticas públicas. E esse direito à cidade implica em pensarmos as formas de inclusão, não apenas pelo consumo, mas sobretudo a inclusão pela produção, através de reconhecimentos das economias urbanas e das economias geradas pela própria urbanização como um motor muito importante de absorção dessas camadas todas, sobretudo as menos privilegiadas, e que nos coloca a questão de como entender e como potencializar essas outras economias urbanas que hoje caracterizam esse território. Direito à cidade também nas formas de ressignificação, na ressignificação das formas de uso da cidade, onde a disputa pelo espaço público é uma disputa factual e também uma disputa simbólica muito importante. E acredito que, colocando a questão, trazendo a questão aqui colocada também da efetividade desses seminários, desses simpósios, desses congressos, entre eles e fundamentalmente o Habitat 3, que foi uma questão aqui trazida, eu acredito que a gente deva, sobretudo, reconhecer hoje a eclosão de outras formas, de outras manifestações que se dão nesse território complexo das cidades
E acredito que é necessário não apenas o fortalecimento das redes de cidades, no que diz respeito ao fortalecimento das redes institucionais presentes e representando as cidades, mas também no reconhecimento, na conexão e no diálogo com outras redes sociais, não necessariamente institucionalizadas, presentes na cidade e que hoje cada vez mais são aquelas que clamam e com bastante altura o direito à cidade e o direito a outras formas de vida na cidade. Obrigado. O cônsul do Equador, algumas considerações finais. Te agradezco. Hola, hola. Agradezco mucho. Yo creo que a pesar de todos los problemas específicos que cada una de las ciudades mantienen en nuestros países, los problemas muchas veces son generales y las soluciones pueden ser compartidas. Todos hablamos sobre los problemas en común, la desigualdad social, los problemas que se ocasionan por los desplazamientos internos, ¿no? Donde mudan los conceptos también que hablamos del concepto urbano, rurales. Los grandes esfuerzos que debemos hacer ahora por seguridad ciudadana. Cada vez los retos son mayores. Anotaba sobre esta competitividad económica que siempre colocan en medición a las ciudades en este contexto neoliberal, que debemos nosotros más bien pensar en una asequibilidad económica y equidad, ¿no? Donde el suelo, las infraestructuras, la vivienda, los servicios básicos sean planificadas pensando en la población más vulnerable y pobre. Son prácticamente los problemas que veo que en común nosotros estamos exponiendo ahora. Por lo tanto, es un esfuerzo muy grande. Siguen los insumos siendo recogidos a través de todos estos eventos para ese gran evento de Hábitat 3 en Quito de octubre de 2016 y tengan la seguridad de que se recogerán también todos los insumos de esta conferencia para poder también ser llevados a nuestra conferencia Hábitat 3. Muchas gracias. Muitas graças. E passo a palavra para encerrar o nosso expositor, nosso companheiro de governo, Brandi Arenali. Por favor, Brandi. A variedade dos temas colocados pelas muitas falas aqui revelam o tamanho da complexidade do problema, das questões que nós enfrentamos. Eu vou tecer breves comentários sobre dois temas destacados aqui pelo prefeito Jocage do Peru e pelo Raul Valdes sobre educação e também sobre a ação comunitária nas cidades. No tema das ações comunitárias, eu acho que é muito importante olharmos para as instituições religiosas que, de alguma maneira, organizam a vida em muitas das periferias. O associativismo tem sido gerenciado por essas instituições religiosas, com sucessos, com problemas, mas há ali a organização da criatividade desse associativismo comunitário, na medida que cria-se mecanismos alternativos de integração num mundo que oferece barreiras de integração. Elas passam desde a integração no mercado de trabalho, programas de, podemos chamar assim, de proteção social, como também de lazer e incentivo à cultura à sua maneira. É claro que o compromisso das ações estatais, elas devem ser marcadas por não intervenção religiosa, mas isso, independente da questão religiosa, não representa alguma forma de organização que pode ser observada como fonte criativa. Quando eu falava sobre inovação institucional que seja sensível a esses movimentos periféricos, nós podemos ter alguns exemplos, de como que ações estatais dão vazão a essa criatividade popular, inventividade popular, sem castrá-la, sem ser uma força castradora. Quando nós falamos sobre
O Sambódromo, no Rio de Janeiro, que foi feito na década de 80, é um exemplo importante, né? O carnaval não foi inventado pelo Estado, não foi inventado por nenhuma técnica racional, é uma manifestação popular. O Estado cria um mecanismo de vazão daquelas forças e aquilo é tornado uma das maiores festas populares do mundo, né? Então, como uma forma de parceria. Então, eu acho que há muitos exemplos disso. E no caso, como uma das formas de organização é via religiosa, que nós sejamos sensíveis e não tenhamos preconceito dessas questões, podem servir de exemplo. Eu já fiz alguns estudos comparativos sobre isso, né? Instituições laicas e religiosas atendendo mecanismos de integração de setores excluídos na cidade. Eu acho que essa é uma forma muito importante. E o tema da educação, ele é fundamental. A escola é o primeiro fronte de batalha na luta por integração na vida, na sociedade. Ela é a primeira responsável para dirimir, né, as diferenças que o destino coloca sobre as pessoas, né? Ter nascido numa classe ou em outra classe, né? É responsabilidade da escola oferecer os elementos não só de conteúdos programáticos, mas também os elementos psico-sociocognitivos necessários à integração do mundo, que algumas classes, que as classes menos favorecidas, são expostas e negados os mecanismos de acesso, né? No caso específico brasileiro, há questões que são históricas e impedimentos e intensificação de segregação, como a presença maciça de escola privada, né, em que você isola processos de socialização, criando grupos muito apartados, né, intensifica isso, né, como que é possível dirimir esses problemas. Então, eu acho que qualquer saída para uma cidade mais integrativa, sem dúvida alguma, passa por uma ação estratégica da figura da escola como elemento integrador da vida social como um todo. Muito obrigado. Então, eu acho que encerramos com muita qualidade a nossa plenária. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos, né, para o cafezinho e tudo. Retornamos ao meio-dia até 13h30 e depois vamos fazer uma experiência de viver a cidade, que é almoçarmos na nossa praça aí em frente, né? Então, 15 minutos, meio-dia, retomamos para a plenária número 2. Muitas graças a todos.